Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer você que tem nos acompanhado pelas redes sociais e quero pedir que você ajude-nos a divulgar a pregação da palavra de Deus. Que você possa compartilhar com os seus parentes, amigos e colegas do trabalho. A minha oração por esses dias é que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha vida, do povo do Senhor, do nosso Brasil. Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos reconhecer a nossa fragilidade, o quão limitado nós somos, o quão frágeis nós somos. Que a nossa confiança deve estar em Deus, que você e eu possamos perceber isso a cada dia. Que nós precisamos do Senhor, que nós somos fracos, nós somos limitados, como a Escritura bem diz acerca de você e da minha pessoa. E nós podemos criar ídolos em nosso coração. Isso é algo bem sutil, que pode às vezes passar desapercebido da minha pessoa e da sua pessoa. Podemos criar ídolos como o dinheiro, ídolos como a política, ídolos como a ciência. Isso pode ir crescendo dentro do nosso coração. Nós podemos achar que essas coisas são um porto seguro para as nossas vidas. Seja o dinheiro, seja a política, ou seja a ciência, podem nos trazer segurança. Mas nós temos visto por esses dias que estas coisas têm caído. Essas coisas estão ruindo dia após dia. Não são um porto seguro para você e para mim. Não, definitivamente não são um porto seguro para nós. Temos visto nações inteiras prostradas diante de um vírus, completamente aterrorizados diante de um vírus. Que você e eu possamos colocar a nossa confiança em Deus. Que esses dias sirvam para que nós possamos avaliar a nossa existência. Que esses dias sejam dias de quebrantamento. Que você possa avaliar a sua circunstância, a sua vida, a sua existência. Que por esses dias, nós possamos parar e pensar, a minha confiança está em Deus. Eu tenho depositado no Senhor a minha confiança. A minha esperança vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Que esses dias sirvam para isso. Para que eu e você possamos nos quebrantar diante do Senhor. Que nós possamos nos dobrar diante do Senhor. Reconhecer a nossa fragilidade. Que o Senhor quebrante de fato o meu coração e o seu coração por esses dias e da sua família, para que nós possamos nos dobrar diante dele. Porque somente quando eu e você colocarmos a nossa confiança em Deus, somente assim você poderá descansar tranquilo. Somente quando a sua confiança de fato estiver em Deus, o Criador dos céus e da terra, você poderá descansar tranquilo. E hoje eu quero compartilhar com você sobre vivendo pela graça. Vivendo pela graça de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Diz assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a alma humana mais precisa é de paz com Deus. O que a alma humana precisa é de paz com Deus. Note que o apóstolo Paulo, ele diz que nós fomos justificados pela fé e então nós temos paz para com Deus. Nós fomos justificados pela fé não para possuirmos uma conta bancária bem recheada. Nós fomos justificados pela fé não para sermos um sucesso aos olhos desse mundo. Mas o apóstolo Paulo diz que nós fomos justificados pela fé para termos paz com Deus. Quando nós somos justificados pela fé, então nós temos paz para com o nosso Deus. O que você precisa, em primeiro lugar, não é de paz para com os homens.
O que você precisa, em primeiro lugar, não é de paz para com os homens ou paz para com a sua vida financeira. O que nós precisamos, em primeiro lugar, é ter paz com Deus. Porque, meu irmão, convenhamos, você pode ter de tudo. Você pode possuir muita riqueza, possuir muitos bens e muitas propriedades. Mas se você não tiver paz com Deus, se você não estiver resolvido com Deus, nada disso vai adiantar. Você pode ter dinheiro, ter status, sucesso e fama. Mas se você não tiver paz para com Deus, nada disso será bom o bastante para você. E o apóstolo Paulo está dizendo que a única maneira de nós termos paz para com Deus é somente por meio da justificação pela fé. Você só pode ter paz com Deus por meio da justificação pela fé. A justificação pela fé é a base do cristianismo. A justificação pela fé é a base do cristianismo. Só que isso soa como um palavrão em nossos dias. Falar sobre justificação pela fé, até muitos que se dizem cristãos desconhecem o tema. Soa até como um palavrão em nossos dias, devido que muitos pastores, muitos líderes religiosos, simplesmente negligenciam isso. Não pregam sobre isso. Não instruem as pessoas na palavra de Deus, de acordo com o que Paulo está também nos ensinando. A justificação pela fé é a base do cristianismo. John Wesley disse o seguinte, que a justificação pela fé, ele via a justificação pela fé da seguinte maneira. A justificação pela fé é o verdadeiro segredo da força do protestantismo. É o verdadeiro segredo da força do protestantismo. Quando nós olhamos para Lutero, ele via a justificação pela fé da seguinte maneira. A justificação pela fé somente é um teste de uma igreja firme ou decadente. A justificação pela fé somente é um teste de uma igreja firme ou decadente. Será a falta de entendimento e de pregação acerca desta verdade que explica o muito da fraqueza da igreja evangélica, de um modo geral, em nosso país? Será que não é isso? A falta de entendimento ou até mesmo a falta de pregação acerca desta verdade explica o muito da fraqueza da igreja evangélica, no geral, em nosso país. Esta verdade não é um conceito teológico distante de nossa realidade. Pelo contrário, ela é uma verdade com implicações práticas em nossa vida. Quando falamos de justificação pela fé, não é algo distante que não tem nada a ver com a sua vida ou com a minha vida. Não, mas são implicações práticas em nosso dia a dia. Eu sei que talvez você possa estar se perguntando, mas o que significa ser justificado pela fé? O que significa ser justificado pela fé? É da seguinte maneira. Imagine que o homem estivesse num tribunal. E é isso que vai acontecer. O homem vai ser julgado por Deus. O homem está no tribunal de Deus. E ele vai ser declarado salvo, ou seja, justo, justificado ou condenado. Ou o homem será justificado ou ele será condenado. Ou ele será salvo da condenação eterna e do tormento eterno, ou ele será condenado a uma eternidade de sofrimento. E a única maneira do homem ser livre da condenação eterna é se ele for declarado justo. E como ser declarado justo? Como o homem pode ser declarado justo? Que a Escritura nos ensina, você só poderá ser declarado justo se houver obediência total da lei. O homem só pode ser declarado justo a partir do momento que ele cumprir a lei de Deus 100%. E não existe essa possibilidade de pessoas limitadas e falhas, como você e eu, cumprirmos a lei de Deus na íntegra. Sozinhos nós não podemos.
Nós não conseguimos cumprir 100% os mandamentos de Deus. Paulo é categórico ao dizer que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, diz Paulo na palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus também nos ensina que se o homem pecou, o salário do pecado é a morte. O que você e eu merecíamos era a morte e a condenação eterna. A morte e o inferno. Era isso que nós merecíamos. O homem tem que ser condenado. Sentença, morte e condenação eterna. Mas existe um Deus misericordioso, um Deus gracioso, que quer nos salvar. No nosso país existe uma coisa que retrata bem isso. Como, por exemplo, o fiador. Vamos imaginar que você vá alugar um imóvel. A sua casa, por exemplo. Se você precisou alugar, talvez você necessitou de um fiador. O que o fiador representa? Ora, ele representa o seguinte: se você não pagar a conta, se você não tiver dinheiro para pagar a conta, ele vai pagar a conta em seu lugar. E foi o que isso retrata muito bem o que aconteceu com o nosso Deus, com o nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele foi cuspido, humilhado, crucificado no meu e no seu lugar. Nós só podemos ser declarados justos pela fé em Cristo Jesus. E como eu já disse, ou você vai ser declarado justo pela fé em Cristo, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, ou você vai ser declarado justo pela obediência total da lei, o que não é possível, não existe. Não existe essa possibilidade. Quem pode bater no peito e dizer que nunca mentiu? Você pode bater no seu peito nesse exato momento e dizer: eu nunca pequei, eu nunca transgredi um mandamento de Deus, eu nunca menti, eu nunca tive um pensamento impuro. Nenhum de nós podemos bater no peito e dizer: eu posso ser salvo pelos meus próprios méritos. Não, não se engane, não se iluda. Nenhum de nós podemos dizer isso. Eu sou bom o bastante. Eu cumpro os mandamentos de Deus na íntegra, sozinho, eu não preciso de ninguém. Não se engane. Nenhum homem pode dizer isso. Nenhum homem pode bater em seu peito e dizer isso. Que ele cumpre todos os mandamentos de Deus na íntegra, 100%, sozinho, ele não precisa de ninguém. Então nós precisamos ser declarados justos pela fé, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós temos ali então a justiça de Cristo. Agora nós temos a justiça de Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Cristo na cruz, Ele nos deu a sua justiça. É como se fosse mais ou menos o seguinte. Imagine que existe um juiz. E esse homem é uma pessoa íntegra. E ele está indo para mais um dia de trabalho. E ele senta em sua cadeira, senta-se em sua cadeira e vai começar o seu trabalho. E de repente, quem entra pela porta do tribunal, o réu é o próprio filho. Aquele juiz, sendo honesto, ele não pode simplesmente fechar os olhos porque é o seu filho e absolvê-lo. Não, ele seria injusto. Ele seria injusto se assim fizesse. Mas de repente aquele juiz, ele começa a julgar e ele declara que o filho é condenado. E ele bate o martelo. O réu está condenado à pena de morte. Mas de repente, se o juiz se levanta-se, tira a sua roupa e ele vai no lugar do filho. É isso que retrata que Deus, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Você merecia a morte e o inferno. Eu merecia a morte e o inferno. Nós merecíamos isso. E Deus não varreu toda a sujeira para debaixo do tapete. Fechou os olhos como se no final vamos fingir que nada aconteceu. Não.
Um alto preço foi pago na cruz do Calvário. Deus enviou o próprio Filho. Deus enviou o seu próprio Filho para pagar a conta. Cristo cumpriu a exigência de Deus Pai na cruz do Calvário. E é por meio de Cristo que nós então podemos levantar as nossas mãos e adorar a Deus. É por meio de Cristo, pelas justiças de Cristo, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, que nós um dia vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, se de fato nos arrependemos dos nossos pecados. Ou seja, nós não podemos estar diante de Deus com base na nossa própria justiça. Você não pode se apresentar diante de Deus com base em sua própria justiça. Somente pela justiça de Cristo, somente pelos sacrifícios de Cristo, como Paulo disse aqui, justificado, pois, mediante a fé. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, nós não podemos estar diante de Deus com base em nossa própria justiça. Só podemos nos apresentar diante de Deus com base na justiça de Cristo. Então, o meu primeiro princípio é viver pela graça, é se apresentar a Deus por meio de Cristo. Viver pela graça é se apresentar a Deus por meio de Cristo. A justificação pela fé é a graça de Deus sobre nós. A justificação pela fé é a graça de Deus sobre nós, pois nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Hebreus capítulo 10, verso 19 diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Se você se lembra, tinha o tabernáculo, o templo, e ali existiam algumas divisões. Havia o átrio, que era o pátio, local aberto a todos. Havia o santo lugar, onde o sacerdote fazia o seu trabalho. E havia o Santo dos Santos, que era onde Deus se manifestava, onde Deus habitava. E no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar. E ele entrava ali uma vez ao ano. Somente o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez ao ano. Quando nós examinamos as Escrituras, e nós vamos para o momento da crucificação de Cristo, nós vemos que no ato da crucificação de Cristo, o véu se rasgou, porque do santo lugar ao Santo dos Santos havia um véu que separava o ambiente. E quando nós olhamos para a Escritura, quando Cristo, no ato da crucificação, o véu então ele se rasgou do alto a baixo. A mensagem é muito clara. A mensagem é a seguinte: agora todos podem entrar na presença de Deus pelo sangue de Cristo. Agora não é o sumo sacerdote que entrará uma vez ao ano, mas pelo sangue de Cristo todos podem entrar na presença de Deus, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que muitas vezes você não tem fé para orar? Sabe por quê? Sabe por que às vezes você não tem fé para orar, porque não se acha digno o bastante? Ou seja, não tem vivido pela graça. É claro que nós não somos dignos. Você e eu não somos dignos de pedir uma bala para Deus em nosso próprio nome. Nós não temos esse crédito para pedir uma bala sequer a Deus em nosso próprio nome. Nós não podemos fazer isso. João capítulo 16, verso 24 diz: Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Você notou? Jesus disse: Até agora nada pediste
em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Orar, que você deve pedir a Deus em nome de Cristo, e orar a Deus em nome de Jesus Cristo, não é você dizer em nome de Jesus no final da frase, no final da sua oração. Não é isso. É você se levantar e dizer o seguinte, saber que Deus irá ouvir a sua oração, não porque você está ali se apresentando diante dele com base nos seus méritos, mas porque você está ali sabendo que você não é digno de nada, mas por amor ao Filho dele, por amor a Jesus Cristo e com base nos méritos de Cristo, você está buscando ao Pai e orando a Deus. É isso. Orar em nome de Jesus é você saber que está se apresentando diante de Deus com base nos méritos de Cristo Jesus. Isso é orar em nome de Jesus. Quem vive em pecado não está na graça. Sim. Quem vive em pecado não está na graça. Mas não podemos nos esquecer que mesmo quem não vive em pecado tem pecado. Nenhum de nós podemos bater no peito e dizer, eu não tenho pecado. 1 João 1,8 diz isso. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Há uma grande diferença de você ter pecado e você viver em pecado. Há uma grande diferença. Você se lembra da oração do Pai Nosso quando Jesus está nos ensinando a orar? Ensinando os seus discípulos a orar? Jesus não disse, olha, não os ensinou a orar da seguinte maneira. Perdoa se hoje eu tiver pecado. Perdoa, quem sabe, se eu errei. Não, mas Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Foi isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas. Não é isso que nós vemos na palavra de Deus? Há muitas coisas que você e eu podemos ter dúvida quando estamos orando. Mas uma oração que você nunca irá errar, que eu nunca vou errar, é quando nós nos colocamos diante de Deus e falamos, Pai, perdoa pelos meus pecados. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou falho, pecador. Quando nós oramos desta maneira, não há como errar. Esta é uma oração que nós nunca vamos errar. Por que às vezes você não tem fé para cultuar a Deus? Talvez não vive pela graça, não tem vivido pela graça. Nós vemos na Escritura um episódio que retrata bem isso. Em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, nós lemos o seguinte. Então Davi perguntou, ainda resta alguém da família de Saul, para quem eu possa fazer o bem por amor de Jonatas? Davi perguntou se existia alguém ainda da família de Saul, que ele pudesse abençoar, por amor de Jonatas. Davi, ele vem depois de Saul, do rei de Israel. Saul era rei de Israel. E ele tinha um filho chamado Jonatas. E Jonatas era filho de Saul, e ele amou muito a Davi. E ele entregou tudo a Davi. O trono ele entregou a Davi. E então, Davi está ali tentando retribuir isso. Toda aquela gratidão. E então ele pergunta, há alguém da família de Saul? Restou alguém da família de Saul para que eu possa fazer o bem por amor de Jonatas? E então disseram, olha, há Mefibosete. Davi nem conhecia Mefibosete. Davi então restituiu as terras que ele havia perdido e disse, olha, você irá comer o pão à minha mesa, todos os dias. É isso que aconteceu. Ele estaria ali, Mefibosete estaria ali, não por causa dele mesmo, mas sim por conta de seu pai. Ele estava ali, ele não merecia, mas mesmo assim ele estava recebendo. É uma ilustração do nosso Deus. Sim, é uma ilustração do nosso Deus. O nosso rei não é Davi.
é o Deus Pai Todo-Poderoso. O nosso Jonatas é Jesus. Mefibosete, o aleijado de ambos os pés, somos nós, que não merecíamos nada. Ou melhor, merecíamos a morte e o inferno. É por amor a Cristo que Deus aceita você e eu. Por amor a Cristo que Deus aceita você e eu. Nenhum dia, meu irmão, você poderá se apresentar diante de Deus pelos seus próprios méritos. Nenhum dia você poderá bater no seu peito e dizer: hoje eu posso orar a Deus, hoje eu posso levantar as minhas mãos aos céus, porque eu sou fenomenal. Nenhum dia. Nenhum dia nós poderemos fazer isso. Não se engane. Não se engane. Nenhum dia. Quando nós examinamos a Escritura, nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos alguns servos de Deus. Vários melhor dizendo. Vários servos de Deus. Mas nós vemos ali algumas pessoas, como por exemplo Pedro, Paulo, Moisés e alguns outros homens. Pessoas que fizeram grandes coisas por amor a Deus. Mas pessoas que erraram bastante também. Quando nós olhamos para Pedro, imagine o seguinte. O próprio Cristo o advertiu, dizendo: Pedro, fica atento, Satanás quer te destruir. Olha, Pedro, ore. Pedro simplesmente diz: Senhor, todos podem te negar, todos podem te abandonar, e eu estou pronto para ir contigo da prisão à morte. Foi isso que Pedro disse para o próprio Cristo. O próprio Cristo estava o advertindo que ele deveria ficar firme, orar e vigiar. E Pedro simplesmente negligenciou o que Cristo havia dito a ele. E todos nós conhecemos a história. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E foi como de fato aconteceu. Pedro negou o próprio líder, o próprio mestre, diante das pessoas. As pessoas olhavam para Pedro e diziam: você é um deles. Você se veste como eles. Você fala como eles. E Pedro batia no peito e dizia: eu não o conheço. Você já pensou? Esse homem? Você escolheria esse homem para estar depois à frente do ministério novamente? Você colocaria esse homem para conduzir um grupo de pessoas? Depois nós vemos ali Cristo. Pedro está ali agora pregando a palavra de Deus e 3.000 pessoas se converteram num só dia. Nós olhamos para Paulo, um judeu, um ex-perseguidor de crente. Um homem que sai para matar os cristãos, para perseguir os cristãos. Você escolheria esse homem para pregar a palavra de Deus? Paulo escreveu quase o Novo Testamento inteiro. Quase o Novo Testamento inteiro. As pessoas ficavam chocadas quando ouviam dizer que Paulo havia se convertido ao cristianismo. Mas como assim? Será se é verdade mesmo? Ou será se ele está disfarçando para nos destruir? Nós olhamos para Moisés, um ex-homicida. Moisés foi usado por Deus, ele escreveu a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que dá base para toda a Escritura. Mas um dia Moisés queria ajudar o seu povo, e então ele mata um homem, matou um rapaz. Sabe por que nós temos esses relatos na Escritura? Isso é para que você e eu possamos nos lembrar todos os dias que nós estamos servindo ao Senhor porque Ele nos escolheu. Para que você e eu possamos nos lembrar todos os dias que nós estamos servindo ao Senhor porque Ele nos escolheu. E não porque haja algo de bom em mim e em você. Não é por isso. Não é porque nós somos boas pessoas. Não. Não tem a ver conosco, mas com Deus. Não tem nada de bom em você.
Não tem nada de bom em mim, nem lá no fundo, bem fundo, não vai existir nada de bom. Deus pega esses homens como um referencial, para que nós possamos nos lembrar que homem qualquer só pode se apresentar diante de Deus, o Santo dos Santos, pelo sangue do Cordeiro. Deus pega esses homens como um referencial para que nós possamos nos lembrar que homem qualquer só pode se apresentar diante de Deus por meio do sangue de Cristo Jesus. Segundo, viver pela graça é obedecer pela graça. Viver pela graça é obedecer pela graça. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz: Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muitos interpretam esse texto de maneira errada. Eles dizem que não estar debaixo da lei, isso dá um aval para que eles possam viver de qualquer maneira, para que eles possam pecar. Ou eu estou debaixo da graça, então eu posso pecar à vontade. Primeiro, porque já é uma interpretação errada, que o próprio texto já está dizendo isso. Olha, o pecado não terá domínio sobre vocês. Já cai por terra essa ideia. Você se lembra, lá na lei existia não matarás. Se eu não estou debaixo da lei, isso quer dizer então que eu posso sair matando as pessoas aí à rua? Claro que não. Claro que não. Não posso fazer isso. Então, o que significa não estar debaixo da lei e estar debaixo da graça? Não estar debaixo da lei e estar debaixo da graça significa o seguinte: agora eu não preciso mais obedecer à lei de Deus sozinho, na minha força. Mas significa o seguinte: eu vou cumprir a lei de Deus pela força de Cristo Jesus. Isso é estar debaixo da graça. Isso é estar debaixo da graça. Agora o homem tem a capacitação divina para seguir a Cristo. É isso que significa. Agora eu não preciso obedecer à lei sozinho, na minha própria força, mas Cristo vai me capacitar. Você se lembra quando Jesus disse que o fardo dele era leve? Você se lembra? Jesus disse: olha, o meu fardo é leve. Será se quando Jesus disse isso, olha, o meu fardo é leve, ele estava querendo dizer que os seus mandamentos era inferior ao das outras religiões? Jesus dizer que o fardo dele é leve, significaria dizer isso então, que os mandamentos de Deus são inferiores ao das outras religiões? Claro que não. Não era isso que Jesus estava dizendo, em hipótese alguma. Porque se você conhece um pouco as Sagradas Escrituras, você sabe que existem inúmeros mandamentos. Inúmeros mandamentos. E o salmista diz: tu nos deste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. São inúmeros mandamentos a serem seguidos. Então por que será que Jesus disse: olha, o meu fardo é leve? Sabe por quê que Jesus disse: olha, o meu fardo é leve? É que nas outras religiões, você carrega o fardo sozinho. Sim, você está sozinho. No cristianismo é totalmente diferente. Jesus disse: olha, o meu fardo é leve, pelo seguinte: eu estou com vocês. Nós temos uma capacitação sobrenatural. Sim, nós temos uma capacitação sobrenatural para dizermos o seguinte: eu nada posso em mim mesmo, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso fazer nada sozinho, mas tudo posso em Cristo Jesus, que me fortalece. Talvez você esteja pensando: pastor, mas se eu sou salvo pela graça, qual é a relação então com a lei? Lutero disse: a lei nos leva até Cristo para sermos salvos. Cristo nos leva de volta para a lei para sermos santificados. Você notou?
A lei nos leva até Cristo para sermos salvos. Cristo nos leva de volta para a lei para sermos santificados. Temos que guardar a lei pela graça. Romanos 16, versículo 21, diz que é a obediência por fé. Colossenses capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Como nós recebemos a Cristo? Pela graça. Nós não pagamos nada. Pela graça. Mas, pastor, de maneira prática, o que isso significa? Ou seja, eu não oro para ser aceito por Deus. Eu oro porque sou aceito por Ele. Eu não oro para ser aceito por Deus, mas porque Ele me aceitou, então eu posso orar. Eu posso me dobrar diante dEle. Você se lembra dos fariseus? Os fariseus, eles jejuavam, eles oravam, eles davam o dízimo de tudo, até do endro e do cominho, que seriam aí salsinha, nossa cebolinha, mais ou menos. Esses homens eram extremamente rigorosíssimos. Era aceita ali mais rigorosa naqueles dias. E diz o texto que eles não eram aceitos. Eles jejuavam, oravam, davam o dízimo de tudo e não era aceito. Ele pensava que as suas ofertas faziam ele digno, merecedor da salvação, merecedores da redenção. Eles estavam enganados. Porque nós só podemos nos apresentar a Deus por meio de Cristo? Essa é uma pergunta que nos fazemos. Por que só podemos nos apresentar a Deus por meio de Cristo? Primeiro, não somos dignos em nós mesmos. Por isso que nós não podemos. Nós não somos dignos em nós mesmos. E segundo, o que fazemos, fazemos por meio de Cristo. Talvez o adepto da teologia da prosperidade, ele possa dizer o seguinte. Possa dizer? Não, muitos dizem. Muitos afirmam isso. Batem no peito e dizem que vão comer a Bíblia. Eles batem no peito e dizem, olha, se você der o seu dízimo e a sua oferta, Deus é obrigado a te abençoar. Sim. Como muitos líderes daí da teologia da prosperidade em nosso país, um dos principais, um dia ele disse o seguinte, olha, se você trouxer o seu dízimo, não importa o que você faça durante a semana. Eu não quero saber o que você faz. Deus vai te abençoar. Não, Deus não vai te abençoar se você não obedece aos mandamentos dele. Aí muitos adeptos da teologia da prosperidade, eles acham que simplesmente pelo fato deles contribuírem, que Deus é obrigado a aceitá-los, que Deus é obrigado a abençoá-los. Não, não é. Não é. E outra, eles se esquecem. Por exemplo, Deuteronômio diz que Deus é quem nos dá sabedoria para adquirir riqueza. Eles se esquecem que não é por conta do seu próprio braço, da sua própria força. Deuteronômio diz isso. O Senhor te deu sabedoria para possuir riqueza. É o Senhor que te deu a vida. Você só está respirando neste exato momento porque Deus é misericordioso. Muitas pessoas não puderam contemplar a vida nesse dia. Você só está respirando. O ar que é de Deus não é seu. Você não pode acrescentar um dia à sua vida. Nós precisamos ter claro dentro de nós. Tudo que eu faço é por meio dele. Tudo que eu sou é por meio de Cristo Jesus. Nós temos um exemplo na Escritura de Caim e Abel. Ambos vieram ofertar ao Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 4, diz que Abel trouxe como fruto de fé. Nós conhecemos, Deus rejeitou a oferta de Caim. Caim traz uma oferta do fruto da terra, Abel traz um cordeiro. Algumas pessoas dizem que Deus não aceitou a oferta de Caim pelo fato de ser o fruto da terra. Mas nós sabemos que não é por conta disso.
porque Deus recebia sim oferta de cereal. Mas Deus rejeita Caim pelo seguinte: Caim ele se apresenta diante de Deus como dizendo o seguinte: olha, está aqui a minha oferta, suor do meu rosto, eu batalhei, eu fiz acontecer. Abel não, Abel ele traz a sua oferta quebrantado diante de Deus, dizendo: Senhor, se não fosse por conta de ti, eu não poderia apresentar esta oferta. Deus rejeita a oferta de Caim porque ele está ali, achando que ele pode apresentar algo a Deus pela força do seu próprio braço. Caim se esqueceu que tudo aquilo que ele fez de bom foi porque Deus o capacitou. Quantas vezes você e eu esquecemos disso também? Achamos que somos dignos, achamos que somos merecedores de algo. Você não é, eu não sou merecedor e digno de nada. Nós não somos. Esquecemos que tudo aquilo de bom que fazemos foi porque Deus nos capacitou. Como diz Lamentações, capítulo 3, 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Você só está vivo porque Deus é misericordioso. Você só está respirando porque Deus é misericordioso. Viver pela graça é viver pela fé. Viver pela graça é viver pela fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, Paulo diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Note, Paulo disse: pela graça de Deus sou o que sou. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, Paulo diz: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Note, e que tens tu que não tenhas recebido? Ele não disse conquistado, ele disse recebido. Tudo que você tem porque você recebeu. Ser salvo pela graça é dizer: o que eu fiz para ser salvo? O que eu controlei? Ser salvo pela graça é saber, foi Ele que fez. Tudo é Ele que fez. É Ele que é soberano sobre tudo e sobre todo. Sobre todos. Na vida, nós precisamos desta mesma fé. Você precisa crer nisso. Nós achamos que temos o controle da situação. Nós achamos que temos o controle de toda a nossa vida. O que nós controlamos? O que você controla, meu irmão? Qual o poder que você tem? Nós não controlamos nada. Achamos que temos o controle de tudo. Eu estou nele. Eu estou em Cristo. Você está em Cristo. O que pode nos afetar se nós estivermos em Cristo Jesus? Achamos que temos o controle de tudo, da nossa vida, do nosso casamento. Achamos que temos o controle dos nossos filhos. Nós não temos. Nós precisamos lembrar. Se você se dobrou diante do Senhor e se arrependeu dos seus pecados, você precisa se lembrar quem está no controle da sua vida, quem está conduzindo o barco da sua existência. Lembre-se do que Paulo nos ensinou, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mais uma vez eu venho te dizer, não existe nada de ruim na vida do cristão. Não existe nada de ruim na vida do cristão. Tudo coopera para o seu bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Depois da cruz, não existe nada de ruim que não possa ser revertido. Depois da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, não há nada de ruim que não possa ser revertido. Não se esqueça disso. Não se esqueça. Isso vai trazer paz ao seu coração. Isso traz paz ao coração do cristão. Saber que tudo coopera para o bem dele. Saber que a vida dele está nas mãos de Deus. Se você souber disso, que a sua vida está nas mãos de Deus, e que tudo coopera para o seu bem, você vai ter paz. Vai ter paz em seu coração. Você se lembra da cruz? Era um lugar de horror, de vergonha, de humilhação. O método de crucificação era justamente isso, chocar as pessoas, trazer horror, pavor às pessoas. A pessoa ficava ali de 6 horas ou mais, pendurado, agonizando, esperando a morte. Era um lugar de horror. E hoje, você e eu olhamos para a cruz e dizemos, glória a Deus, se não fosse por meio de Cristo, dele ter sido moído naquela cruz do Calvário, eu não poderia, se Deus não tivesse enviado o seu Filho até nós não poderíamos subir até Deus. Deus envia o seu Filho até o homem, porque um homem não poderia, por si só, subir até Deus. Hoje nós olhamos para a cruz e dizemos, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Você se lembra de Paulo? Paulo ele diz em Filipenses, Paulo está enfrentando um grande dilema. Interessante que hoje muitos que se dizem cristãos, eles citam, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, somente nos dias bons. Engraçado que quando Paulo está escrevendo Filipenses, Paulo não está na sua casa, sentado ali escrevendo, uma escrivaninha com um arzinho condicionado. Não, Paulo está na cadeia. Paulo está vivendo dias terríveis. E Paulo diz, olha, eu não sei se eu fico vivo ou se eu morro. Eu não sei, eu morrer para mim é lucro. Ele não sabe se estar vivo na cadeia ou morto, decapitado, como de fato ele foi. Vivo na cadeia ou morto decapitado. Para Paulo, as duas opções eram ótimas. Olha, eu não sei se eu continuo vivo escrevendo, anunciando a palavra de Deus, que é uma bênção, ou se eu morro e eu vou me encontrar com Cristo. Para Paulo, as duas opções eram ótimas. Alguns podem pensar, mas o que é isso? Um homem está ali numa cadeia, minutos antes da sua morte. A única coisa que ele tinha eram os seus livros e sua capa. E ele está ali inabalável diante da morte. Muitos poderiam perguntar, mas o que é isso? Porque Paulo sabia. Paulo cria em Cristo, confiava em Deus. E ele sabia que não existe nada de ruim na vida do cristão. Como ele disse bem claro em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós não precisamos temer a nada e nem ninguém. Você, meu irmão, não precisa temer a nada e nem ninguém. Nem a morte nós precisamos temer. Nem a morte nós precisamos temer. A morte é apenas um passaporte para a glória, para o cristão genuíno. Para aquele que se arrependeu dos seus pecados. Ele sabe, a morte é apenas um passaporte. Viver pela graça é saber que até as dificuldades e aquilo que nós chamamos de ruim, de alguma maneira, Deus vai usar positivamente para o nosso crescimento e para a nossa salvação. Então, lembre-se disso. Viver pela graça é saber que até as dificuldades e aquilo que você e eu chamamos de coisas ruins, de alguma maneira, Deus vai usar positivamente para o nosso crescimento e para a nossa salvação. Para encerrar, viver pela graça é crer no perdão. A Bíblia diz que o diabo é um acusador, é o nosso acusador. Às vezes nós também nos sentimos acusados. Às vezes outras pessoas nos acusam. Viver pela graça é crer no perdão.
Crer no perdão de Deus é fundamental para caminharmos na vida cristã. Crer no perdão de Deus é fundamental para caminharmos na vida cristã. Judas, ele não creu no perdão. Judas está ali após trair o Senhor. Ele se entregou e se matou. Deu cabo da própria vida. Às vezes você pode estar me ouvindo nesse exato momento. E às vezes você não ora, porque você pecou. Aí não se dobra diante do Senhor para se arrepender dos seus pecados e receber do perdão de Deus. Muitos pecam e saem da igreja, abandonam a fé. Não têm vida sadia se todo o tempo anda acusado. Não existe vida sadia se a todo tempo anda acusado. Não existe isso. Inúmeras vezes ouço essa pergunta: será que eu nasci de novo, pastor? Será se eu sou nascido de novo? Eu pequei. Será mesmo se eu nasci de novo? 1 João capítulo 3, versículo 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Todo que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Não viver em pecado é diferente do que nunca pecar. É diferente. Como eu disse já em João, 1 João 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E pecado ali no sentido singular, da natureza que nós herdamos de Adão. E quando nós olhamos aqui para 1 João 3,9, olha, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É diferente você viver na prática de pecado e ter pecado. Você sabe que algo é errado e mesmo assim você continua insistindo. Você sabe que aquilo é pecado, mesmo assim você continua insistindo. Não se arrepende. Mas você ter nascido de novo e ter Cristo habitando em você não quer dizer que você não vai errar. Um cristão genuíno, ele pode sim, ele vai falhar, ele vai errar. A diferença é que ele tropeça e se levanta. O morto não. O morto ele não se levanta mais. O cristão, Efésios, Paulo diz isso, né? Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A evidência de que alguém está vivo não é um andar impecável, mas é andar, é não parar. É não parar. Mortos eles não tropeçam, mas também eles não andam. Às vezes as pessoas perdem uma luta contra o pecado e ficam se questionando: será se é crente mesmo? Será se eu sou cristão mesmo? O ímpio ele não perde uma luta. Sabe por quê? Ele nem luta contra o pecado. Ele se vangloria, bate no peito como um troféu. Agora o cristão genuíno não, ele erra, ele tem falhas. Vai falhar, mas ele chora diante de Deus. Ele clama ao Senhor e fala: Pai, tem misericórdia de mim. Me perdoa, Pai. Me perdoa. Como diz o salmista no Salmo 23, bondade e misericórdia. A bondade corre atrás de nós. Por quê? Porque às vezes nós corremos dela. Às vezes você pecou, você está me ouvindo. Está longe do Senhor. Você pecou e correu de Deus. E ao invés de correr para Deus, se prostrar diante dele. Esse é o dia, a oportunidade que Deus está te dando. Você se dobrar diante dele. Por isso, se você pecou, dobre-se diante do Senhor. Confesse o seu pecado. Então você encontrará refúgio. São diversas situações. Talvez você tenha vivido angustiado, colocado a sua esperança e a sua confiança, seja no dinheiro, seja na política, seja na ciência. Dobre-se diante do Senhor. Se você não entender que a cada dia você só sobrevive por causa da graça de Deus, o seu cristianismo é fraco e vai fazer que você se mate espiritualmente mais cedo ou mais tarde. Se você não entender que a cada dia você só sobrevive por causa da graça de Deus, o seu cristianismo é fraco.
E mais cedo ou mais tarde, isso vai te matar espiritualmente. Agora, se a cada dia você entender que foi justificado pela fé, ou seja, eu só estou de pé, posso estar de pé diante de Deus, não por causa de mim, mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Somente por causa dele. Se você entender isso, é desta maneira que você vai caminhar. É assim que você vai se manter de pé. Porque é o Senhor que vai nos sustentar. É o Senhor que vai nos sustentar. E glória a Deus por isso. É Ele que vai me fortalecer. É Ele que vai fortalecer o meu andar, as minhas pernas. E é isso que eu tenho para dizer para você. E eu quero orar com você nesse exato momento. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós estamos diante de Ti, Senhor. Eu oro, ó Pai, que o Senhor traga luz aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor nos desperte, Pai, mais uma vez. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, se há ídolos em nosso coração, em nossos corações, Pai, que nós colocamos, ó Deus, ali, neles a nossa esperança, a nossa confiança, Pai. Abra os nossos olhos, Pai, para que possamos perceber. Tem misericórdia de nós. Que a nossa confiança e a nossa esperança esteja no Senhor. Deus, aquele que está angustiado, aflito, Pai, perturbado, ó Pai, por esses dias que temos vivido. Deus, em nome de Jesus, possamos nos dobrar diante do Senhor, reconhecer a nossa fragilidade e clamar, ó Pai, o poder que vem do alto. Saber, ó Deus, que a nossa força vem de Ti. Saber, ó Pai, que a nossa confiança deve estar no Senhor e que não existe nada de ruim na vida do cristão. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Meu Deus, e aquele que tem vivido longe de Ti, por meio da Tua palavra, possa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor. E que nós possamos, ó Deus, viver pela graça, pela fé, sabendo, ó Deus, que fomos justificados e um dia estaremos com o Senhor, não com base no nosso mérito, mas com base nos méritos de Cristo naquela cruz do Calvário. É isso que eu oro, ó Pai, ao Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor possa trazer paz aos nossos corações. Traga paz, ó Pai, ao coração dos Teus filhos. Ó Deus, que em dias tenebrosos a nossa confiança esteja no Senhor. É o que eu te peço, ó Pai, e no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.